Show de bola! Bom dia a todos. Bom dia a você que está acompanhando aqui no online a nossa aula. Isso aqui é uma aula que eu vou disponibilizar aí gratuitamente no YouTube para você ter um pouco aí, conhecer um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui junto do Instituto Daniel Sena. Para você que não me conhece, está assistindo essa aula a primeira vez, eu sou o professor Daniel Sena, idealizei esse projeto agora, já sou professor em vários cursos preparatórios do Brasil durante vários anos. E agora estou lançando um projeto totalmente meu, com a minha cara, com a minha personalidade, com as minhas características, os meus valores. E eu quero apresentar para você um pouco do trabalho, do projeto que nós vamos desenvolver ao longo dessa jornada, né? Sempre buscando aqui dois pilares, a preparação de conteúdo no concurso público e também a preparação com técnicas de estudo, onde nós temos atuado aí fortemente, auxiliando alunos em todo o Brasil. Esta é uma aula que vai ficar disponível para você, free, para você conhecer um pouco do projeto e também para você aprender. Ou seja, vou compartilhar com você um conteúdo relevante, conteúdo que está caindo em vários editais. Nós temos aí praticamente todos os concursos de tribunais que estão abrindo o tempo todo, estão sendo cobrados aí a matéria de Poder Judiciário. Temos também o concurso do MPU, que está na iminência de acontecer, tanto que hoje nós temos tanto o curso do MPU quanto do TJ São Paulo, sendo gravado aqui no Instituto Daniel Sena, que fica localizado em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Tá? Então, é uma matéria comum para vários concursos e que certamente vai ajudar você no concurso que você está almejando. Por isso, eu te convido para fazer esse passeio comigo agora dentro do Poder Judiciário. Poder Judiciário, tema esse super relevante, principalmente para os concursos onde o Poder Judiciário é cobrado. Alguns editais, como por exemplo o TJ São Paulo, né? Temos alguns alunos aí que fizeram o concurso do TJ São Paulo, eles caem o Poder Judiciário de uma forma bem simples, bem objetiva, onde geralmente só cobra o artigo 92 da Constituição Federal. Então, caso você esteja fazendo algum concurso que ele só cobre ali essa parte do artigo 92, que seria só a apresentação dos órgãos do Poder Judiciário, então ele é um estudo bem mais simples, bem mais objetivo, que vai ser a primeira parte do nosso estudo. Mas a maioria dos editais, eles geralmente trabalham com o Poder Judiciário num nível um pouco mais ampliado. Então você trabalha os órgãos do Poder Judiciário, depois você vai trabalhando ali com as regras gerais do Poder Judiciário, que é onde você vai encontrar uma grande demanda de prova, e também você vai trabalhar com os órgãos do Poder Judiciário em espécie. E aí você precisa saber quais são os órgãos e o que cada órgão faz. Esse aqui já é uma parte de um desafio bem maior quando a gente fala de Poder Judiciário, porque falou em competência do Poder Judiciário, cara, é um desafio surreal que vai fazer bastante diferença aí na sua preparação, né? Então, Poder Judiciário, nós temos aí primeiro tema super relevante. Nós precisamos entender o que é o Poder Judiciário, o que ele faz, né? Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre o Poder Judiciário. Então, lá no artigo 2º da Constituição Federal, a Constituição Federal adotou como princípio basilar da nossa Constituição o chamado sistema de tripartição dos poderes, ou de separação dos poderes. Esse princípio diz que os poderes do Estado, eles são separados, eles estão divididos para melhor desempenharem a sua funcionalidade do Estado. E o Poder Judiciário é um desses poderes. Ele ficou responsável pela chamada função jurisdicional. E a função jurisdicional é a função de dizer o direito ao caso concreto. Ou seja, o Poder Judiciário pega o direito, ele aplica o caso concreto para que as pessoas possam ter resolvido aí os seus problemas, tá? Então, o Poder Judiciário ele vai atuar exercendo essa função chamada função jurisdicional. Mas, para ele exercer a função jurisdicional, é necessário que ele se utilize dos órgãos. E esse é um dos primeiros temas que nós vamos trabalhar agora. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Falar de órgão do Poder Judiciário, e eu já trago aqui esses órgãos, é falarmos do artigo 92 da Constituição Federal. O artigo 92 da Constituição Federal, que é o primeiro artigo que vai anunciar os órgãos do Poder Judiciário, ele é o primeiro artigo do Poder Judiciário, ele vai trazer uma puta estrutura aqui de órgãos que vão exercer a função jurisdicional
em todo o Brasil. Para nós entendermos a função dos órgãos, a estrutura dos órgãos do Poder Judiciário, vamos começar aqui então montando um organograma que vai ser muito útil para a sua prova, até porque você vai ter essa visibilidade espacial de todos os órgãos, e ainda vou trazer algumas características de cada um desses órgãos aqui. O primeiro deles, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, e que hoje, inclusive, encontra-se na mídia, né, está em bastante destaque, é o STF. O STF é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele, além de ser o órgão máximo, ele também é o Tribunal Constitucional. Ele é o órgão que interpreta a Constituição Federal e que também funciona como guardião da Constituição Federal. Ok? O STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário, ele é a última instância. Então, todo problema que eu tenho para resolver hoje no Brasil e eu dependa do Poder Judiciário, o último órgão que vai fazer algum tipo de trabalho por mim é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Abaixo do STF, nós teremos uma estrutura, ou melhor, abaixo do STF, nós temos aqui o chamado CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Costumo dizer que o Conselho Nacional de Justiça tem sido reputado como um dos órgãos mais importantes para a prova. E por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça ele tem uma característica. O Conselho Nacional de Justiça, ele, apesar de ser um órgão do Poder Judiciário, ele não possui função jurisdicional. Então é muito importante você lembrar disso para a sua prova. O CNJ, apesar de ser um órgão do Poder Judiciário, ele não possui função jurisdicional. Significa dizer, então, que ele exerce uma função de natureza fiscalizatória, administrativa. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário responsável pelo chamado controle interno do Poder Judiciário, de todo o Poder Judiciário. Então, o CNJ ele vai fazer a fiscalização das prerrogativas, do funcionamento do Poder Judiciário, da utilização das garantias, para ver se realmente está havendo produtividade no âmbito do Poder Judiciário, coisas desse tipo. E ele vai exercer a sua fiscalização sobre todos os demais órgãos do Poder Judiciário, com exceção aqui, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da Corte, e ele, inclusive o presidente do STF, se tornará o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ok? Depois nós temos aqui, além do STF e do CNJ, uma estrutura formada pelos tribunais superiores. Tribunais superiores. E aí, queridos, quando a gente fala de tribunais superiores, nós vamos encontrar 4 tribunais superiores que serão os tribunais máximos dentro de uma estrutura. Primeiro nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Depois nós vamos ter o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E temos o STM, cujo concurso, inclusive, está prestes a ser publicado. Temos desses tribunais aqui 2 editais para sair agora, o TST e o STM. O STM é o Superior Tribunal Militar. Tá? Todos esses tribunais superiores aqui, se você perceber, eles têm uma temática que vai ser responsável pela utilização desse direito, né? Tipo assim, existe um direito específico que esses tribunais superiores vão cuidar. E aí, eles são os órgãos máximos de determinadas justiças especializadas. Por exemplo, o STM é o órgão máximo da justiça militar. Dentro da justiça militar eu tenho ainda os tribunais militares, que são os tribunais que vão funcionar através das auditorias militares. E nós temos ainda os juízes militares. Então, justiça militar é essa estrutura aqui, o STM como órgão máximo dessa justiça. Depois nós temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral
é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. TSE, abaixo do TSE, nós temos os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Nós temos aí no Brasil concurso para TRE o tempo todo, né? É um puta concurso. E abaixo dos TREs, nós temos os juízes eleitorais. Depois nós vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho, como órgão máximo da Justiça do Trabalho. Abaixo do TST nós temos os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, que estão distribuídos aí por região, né? Na verdade, você tem basicamente um Tribunal Regional do Trabalho por estado, mas alguns estados você pode ter um tribunal para mais de um estado, como ocorre, por exemplo, no Amazonas, né? E aí você pode ter, por exemplo, mais de um Tribunal Regional do Trabalho dentro de um estado, como ocorre com São Paulo, né? Que tem 2 TRTs. E abaixo do TRT, nós temos os juízes do trabalho. Juízes do trabalho. Por fim, nós vamos encontrar o STJ. Olha só que curioso. Eu vi que o STM, aqui eu tenho a Justiça Militar. O TSE é o Tribunal Máximo da Justiça Eleitoral. O TST é o Tribunal Máximo da Justiça do Trabalho. Mas quando eu penso no STJ, ele é o Tribunal Máximo de qual justiça? Porque ele é o Superior Tribunal de Justiça. Então, cara, ele não tem uma matéria especializada. Por isso chamamos ele como sendo o Tribunal Máximo da Justiça comum, né? Ele vai ter uma característica exatamente, uma característica de subsidiariedade, ou seja, aquilo que não foi especial vai ser comum, o que sobra vai para ele, aquilo que vai ser residual. Então a competência do STJ é uma competência residual. Aquilo que não foi especializado cai para o colo do STJ. E aí o STJ está bifurcado em 2 estruturas. Uma estrutura federal e uma estrutura estadual. Na estrutura federal, nós vamos encontrar aqui, abaixo do STJ, os TRFs, Tribunais Regionais Federais. Abaixo dos TRFs, nós temos os juízes federais. Juízes federais. E aqui é interessante, né? Porque os TRFs eles estão regionalizados. Hoje, em operação no Brasil, nós temos 5 TRFs, tá? Por região. E aí, abaixo dos TRFs, os juízes federais. Depois temos, no âmbito da justiça estadual, os tribunais de justiça. Então, cada estado tem o seu próprio tribunal de justiça. E abaixo do tribunal de justiça, nós temos aí os juízes de direito. Juízes de direito. Então, nós temos aqui uma estrutura que é o Poder Judiciário brasileiro. Então, quando eu leio o artigo 92, eu vou encontrar exatamente essa estrutura aqui do Poder Judiciário brasileiro. Essa galera de preto que está nessa faixa aqui, os tribunais regionais, militares, TJ, fazem parte do chamado 2º grau de jurisdição. Ou seja, eles são os órgãos que vão decidir a nível de 2º grau, recursal. E a galera que está de vermelho, que está aqui embaixo, faz parte aí do 1º grau de jurisdição. Às vezes você vai encontrar também em prova primeira instância, né? A primeira instância é formada aí por juízes singulares. Juízes singulares são aqueles juízes individualizados, tá? Então, juiz de direito é um juiz julgando a sua ação, né? Juiz eleitoral é um juiz julgando. Quando você sobe para o 2º grau em diante, aí você tem o que a partir do 2º grau? A partir do 2º grau você tem órgãos colegiados. O julgamento não é feito mais por uma pessoa, ele é feito por um grupo de pessoas, tá? Então, no 2º grau em diante, órgãos colegiados. E aí você vai ter órgãos colegiados tanto aqui no 2º grau quanto nos tribunais superiores, no CNJ e no STF. Outra coisa interessante, que é muito legal para ser cobrada em prova, é o seguinte. Quais desses órgãos aqui fazem parte
do Poder Judiciário da União e quais não fazem parte do Poder Judiciário da União. Então eu vou circular agora quem está dentro do Poder Judiciário da União. Olha que coisa doida. Faz parte do Poder Judiciário da União quase todo o Poder Judiciário brasileiro. Então, todo o quadro é Poder Judiciário. Quem está dentro desse círculo azul? Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário da União. Quem está fora do círculo azul? Poder Judiciário dos Estados. Então, cada estado tem o seu próprio Poder Judiciário. Só não é Poder Judiciário da União aquilo que é Poder Judiciário dos Estados. E mesmo assim, ainda existe um Tribunal de Justiça que, mesmo sendo o Tribunal de Justiça, ele tem a peculiaridade de fazer parte da União, que é o Poder Judiciário do Distrito Federal. Então, o TJDFT, ele é um Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele é um Tribunal de Justiça, mas faz parte da União. E por que faz parte da União? Porque sim, porque a Constituição colocou ele lá sob competência da União. Como diz Chicó, não sei, só sei que foi assim, é exatamente do jeito que a Constituição colocou. Por isso que o TJDF, ele passa a incorporar também esses órgãos do Poder Judiciário da União. Olha que curioso. Se é Poder Judiciário da União, todos eles são servidores públicos federais. Logo, se o cara trabalha no TJDFT, ele vai ser um servidor público federal, mesmo trabalhando no Tribunal de Justiça. Olha que interessante. Ou ainda, se o cara passa num TRT, chamou a galera, está lá no cadastro de reserva esperando, e o TRE quer chamar alguém, porque ele não está sem cadastro de reserva, ele pode chamar alguém do TRT. Aconteceu quando eu passei no STM. Quando eu passei no STM em 2004, várias pessoas que passaram foram sendo nomeadas em outros órgãos do Poder Judiciário. E assim, geralmente, costuma acontecer. Mas, um detalhe, hoje, praticamente todos os órgãos estão fazendo prova, estão fazendo concurso. Então, estudar para a área de tribunais hoje tem se tornado aí um grande atrativo para aquela galera que quer ter uma continuidade, quer ter um foco específico numa área. E aí, quanto mais especializado for o seu foco, mais produtividade você tem dentro daquele foco. Então, hoje você já encontra muitas pessoas que fazem, por exemplo, focam em tribunais trabalhistas. Eles vão estudar aqui no TST, no TRT, e aí ele foca só em direito de trabalho, direito de trabalho, direito de trabalho, até aparecer ali uma prova, que são várias provas que você tem. Em média de TRT você vai ter 4, 5, até 6 concursos por ano. Ou seja, é um puta foco. Mesma coisa vai acontecer com o TRE da vida. Aquele que vai ter menos concurso temporal assim é o TRF. Porque o TRF você vai ter 5 concursos apenas. Né? TJ também, tem gente que fala assim, vou fazer TJ, e sai fazendo TJ em vários lugares. Então, a área de tribunais é uma área muito bacana para concurso público. E é interessante que quando você estuda para tribunais, você acaba se preparando para outros concursos que não são da área de tribunais, mas que têm matérias afins, como por exemplo a MPU. Né? Temos aqui uma turma hoje aqui no Instituto Daniel Sena se preparando para a MPU, que é um concurso que vai estar no mesmo nível de carreira, remuneração e condições de trabalho, inclusive até melhores do que nos tribunais, que é o Ministério Público da União, que está com o edital previsto para ser lançado ainda nesse segundo semestre de 2017. Tá? Enfim, esses são os órgãos do Poder Judiciário. Só para você ter ideia de um outro detalhe interessante, como que se chamam os juízes quando os juízes eles trabalham em outras estruturas dentro do Poder Judiciário? Então, olha só que curioso. O juiz, quando ele está no primeiro grau, eu chamo ele de juiz. Mas, se o juiz estiver no segundo grau, por exemplo, do Tribunal de Justiça, esse juiz ele receberá o nome de desembargador. Desembargador. Então, toda vez que o juiz é promovido para o tribunal, tratando-se de Tribunal de Justiça, nós chamaremos ele aqui de desembargador. Ok? Então, quando você ouvir o nome assim, o cara é desembargador, então ele é um juiz que trabalha no segundo grau. A Constituição chama de desembargador apenas quem trabalha no segundo grau do TJ. Nos outros órgãos, ela costuma não chamar de desembargador, mas ela coloca lá juiz do TRF ou juiz do TRT. Então, por exemplo, se cair na tua prova assim,
Juiz do TRF, ele está falando de um juiz que trabalha no segundo grau do TRF. É diferente de juiz federal. Juiz federal, primeiro grau, juiz do TRF, segundo grau. Ok? Outro detalhe interessante, né? Aqui a gente está falando do segundo grau. Quando o cara trabalha nos tribunais superiores, né? Tribunais superiores e STF, ele recebe o nome de ministro. Então, quando você vê lá o cara, ministro do STF, é um juiz que trabalha no STF. Ministro do TSE, juiz que trabalha no TSE. Então, são nomenclaturas diferentes para juízes dentro da estrutura do Poder Judiciário. Ok? É muito interessante em prova você saber os órgãos do Poder Judiciário, porque essa é uma pergunta clássica. Ele sempre vai te perguntar, o órgão X é do Poder Judiciário? Não é do Poder Judiciário? E aí? Você vai ter que lembrar exatamente desses órgãos que estão no artigo 92. Mas existe uma estratégia muito curiosa que pode te ajudar em prova, que é, além de saber quais são os órgãos, você também saber aqueles que não são órgãos, mas parecem que são. Sim, existem vários órgãos dentro da estrutura do Estado que não são órgãos do Poder Judiciário, mas parece que são órgãos do Poder Judiciário. E quais são eles? Né? Vou dizer agora aqueles que parecem, mas não são. Parece, mas não são órgãos do Poder Judiciário. Muito cuidado com eles, porque eles despencam em prova de concurso. Vamos lá. O primeiro deles que eu posso elencar aqui para você é a chamada Justiça Desportiva, né? Sempre cai na VUNESP. A TJ São Paulo é clássico ele colocar essa pegadinha lá. Então, Justiça Desportiva parece, mas não é. Justiça Desportiva parece, mas não é. E por que parece? Porque tem o nome Justiça. E por que não é? Porque a Constituição diz que a Justiça Desportiva não é do Poder Judiciário. Ele é uma instituição de natureza administrativa que não faz parte do Instituto do Poder Judiciário. Quer ver outra? Temos também aí os chamados tribunais marítimos ou tribunal marítimo. O Tribunal Marítimo, ele é uma instituição que existe no Brasil, ele resolve conflitos de embarcações e ele está organizado dentro da Marinha, não é do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Quer ver outro, que geralmente cai em prova? O TPI, Tribunal Penal Internacional, outra pegadinha clássica. Tribunal Penal Internacional não é órgão do Poder Judiciário, ele é um órgão supranacional, ele é um órgão responsável por resolver conflitos que envolvem problemas relacionados a direitos humanos, problemas de crimes contra a humanidade, né? Crimes mais graves. Ainda nós temos aqui os chamados tribunais, o Tribunal de Arbitragem. Tribunal de Arbitragem. A arbitragem é um método de resolução de conflitos extrajudiciais que existe no Brasil, onde você não envolve o Poder Judiciário aqui. Você tem apenas um tribunal de arbitragem dentro dessa estrutura, que é uma estrutura extrajudicial antes de você entrar no Poder Judiciário. Parece que é do Poder Judiciário por conta do nome, mas não é órgão do Poder Judiciário, né? Vou apagar aqui para a gente trazer mais alguns nomes que podem parecer com o Poder Judiciário, mas não são. Porque esses nomes aqui, geralmente, eles se tornam as pegadinhas nas provas. Por isso, bem interessante aí para a prova. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui também como parece, mas não é. Parece, mas não é órgão do Poder Judiciário. As funções essenciais da Justiça. As funções essenciais à Justiça. Funções essenciais da Justiça, por exemplo, são instituições que auxiliam o Poder Judiciário no exercício das suas atividades. Nós temos quem como funções essenciais da Justiça? O Ministério Público. Então, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Nós temos a Advocacia Pública.
A advocacia pública não faz parte do Poder Judiciário, ele é uma função essencial de justiça. Defensoria Pública também não faz parte do Poder Judiciário. E temos a advocacia privada. Advocacia privada, que também não faz parte do Poder Judiciário. Tá? Também são instituições que muitas vezes aparecem em prova como pegadinha, como se fosse o Poder Judiciário. Você quer ver outra aqui? Também bem interessante. Esses aqui são muito comuns, principalmente nos concursos de Tribunal de Justiça nos estados. São chamados tribunais de alçada. Tribunal de alçada já existiu no Brasil, hoje não existe mais. Tribunal de alçada, ele já existiu no Brasil, mas hoje não existe mais. O Tribunal de Alçada, ele era uma instituição que fazia uma intermediação entre o tribunal e o interior do Brasil. Então era como se fosse um braço, né, do Tribunal de Justiça. Tá? Já existiu, hoje não existe mais. Então se cair na sua prova não é algo do Poder Judiciário. Esse aqui eu acho uma maldade, coração peludo, velho. TFR, olha que sacanagem. TFR, facilmente confundível aí com TRF, né? O que é o TFR? Era o Tribunal Federal de Recursos. O Brasil não tem mais também. Antigamente o Tribunal Federal de Recursos, ele fazia a função que é hoje do STJ, tá? E foi extinto aí no Brasil. Ou seja, trouxe para vocês aqui várias espécies de outros órgãos. Oi? Também, muito bem lembrado pelo colega aqui, os tribunais de contas. Né? Tribunais de contas. Também é um órgão que parece ser do Poder Judiciário, mas não é do Poder Judiciário. Né? Ele é um órgão que faz parte aqui, ele é uma instituição autônoma ao Poder Judiciário e a todos os poderes, e que vai fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária aí dos entes federativos. Né? Isso aqui é um exemplo de como uma banca pode cobrar, por exemplo, trazendo uma pegadinha na sua prova, quando ela te pergunta, esse aqui é um órgão do Poder Judiciário? A pegadinha clássica para a sua prova pode envolver exatamente essas instituições que estão aqui, que parecem, mas não são, né, órgãos do Poder Judiciário. Beleza? Tranquilo? Questãozinha muito boa e bem repetidas vezes você vai encontrar isso aqui em questões de prova, tá? Se você pegar uma prova mais simples, você pega uma banca como a VUNESP, você pega uma banca dessas mais regionalizadas, né, La Salle, né, tem várias bancas aí pelo Brasil, você pode conseguir aí pode encontrar uma questãozinha com este nível de abordagem, tá? Até mesmo as questões, as bancas mais estruturadas, como FCC, CESP, você pode encontrar alguma coisa nesse sentido. Um segundo tema que precisamos trabalhar aqui também e que ele tem suma importância para a prova, quando se trata de Poder Judiciário, são as chamadas regras gerais do Poder Judiciário. Essas regras gerais são vários institutos jurídicos que vão aparecer entre os artigos 93 até o artigo 100 da Constituição Federal, que são artigos que vão apresentar a estrutura do Poder Judiciário e vão trazer várias regras de funcionamento do Poder Judiciário. Então, também de suma importância para a prova. Dentre essas regras gerais, eu quero começar analisando aqui o artigo 93, que é um artigo muito legal, sempre traz boas questões em prova, porque o artigo 93 ele vai trazer as regras de funcionamento do Poder Judiciário. Então é um artigo de leitura imprescindível. E geralmente em prova, quando cai o próprio texto constitucional, não tem nenhuma invenção, não tem firula, não tem nada. Tá? O artigo 93, ele vai trazer, dentre as suas regras, ele vai trazer aqui uma regrinha super interessante, que são as regras para você fazer parte do Poder Judiciário como membro, né? Ou seja, requisitos para ser membro do Poder Judiciário.
Todas as vezes que você vê uma questão de prova falando que o cara é membro do Poder Judiciário, ele está necessariamente se referindo não a qualquer orelha seca do Poder Judiciário. Ele está se referindo ao titular da função jurisdicional, ou seja, aquele cara que é membro, que é juiz, aquele cara que exerce a função jurisdicional. Então, falar de membro do Poder Judiciário, eu estou me referindo ao juiz. Pode aparecer na sua prova também magistrado. Ou pode aparecer na sua prova órgão. Ô Daniel, juiz é órgão? Sim, não vimos aqui no nosso quadro que o juiz é órgão? Sim, juiz é órgão do Poder Judiciário. Apesar de ser uma pessoa, geralmente quando a gente fala em órgão, a gente pensa assim, é uma órgão, a gente está falando aqui de uma estrutura. Não, no caso do Poder Judiciário, o juiz é um órgão do Poder Judiciário. Questãozinha top também, que pode aparecer na sua prova. Então, quais são os requisitos que aparecem no artigo 93, inciso 1º, para você fazer parte do Poder Judiciário e ser membro? Primeiro requisito, você precisa ser bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Então, o camarada, ele tem que ser formado em Direito, tá? E não basta ser aqueles tecnólogos que estão querendo criar por aí, não. Tem que ser o bacharelado mesmo. Uma vez o cara sendo bacharel em Direito, ele precisa comprovar, depois de formado, 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. E esses 3 anos de atividade jurídica, eles são comprováveis através de várias formas. Por exemplo, o cara pode ter 3 anos de exercício da advocacia. Não necessariamente ele tem que ser advogado, mas se ele for advogado por 3 anos, ele vai contabilizar aqui esses 3 anos de atividade jurídica. Ou ainda, o cara para ter e comprovar esses 3 anos de atividade jurídica, ele pode exercer uma função privativa de bacharel em Direito. Né? Ele pode ser titular de um cargo, como por exemplo, um analista de execução de mandados de um tribunal. Privativo de bacharel em Direito, ficou 3 anos naquela função, ele vai ter comprovado aí 3 anos de atividade jurídica. Além de ter 3 anos de atividade jurídica, aí vem a parte mais simples e mais fácil, né, para ser juiz. Você tem que ser aprovado no concurso público. E é um concurso público bem simplesinho, bem tranquilo, apenas algumas fases, né? Temos aí uma fase objetiva, onde o cara vai ver todas as perguntas do direito do planeta Terra. Temos uma fase discursiva, onde o cara vai ter que escrever e responder discursivamente todas as matérias do direito também do planeta Terra. Nós temos uma fase onde o cara tem que fazer prova de sentença, porque se ele tem que ser juiz, ele tem que aprender a fazer sentença. Nós vamos ter também uma fase de investigação da vida pregressa do cara, para ver se o cara tem aptidão para ser juiz. E também teremos ali a fase oral, que é a fase mais simples de todas, onde você chega num lugar, tem uma caixinha lá, você enfia a mão dentro da caixinha, tira o papelzinho, sai lá o tema e você dá uma aula fodarástica para os caras que colocaram aquele tema lá. Cara, isso aqui é um negócio tão surreal que você chega a encontrar um concurso para juiz hoje no Brasil que nem consegue preencher todas as vagas daquele concurso, né? Então você tem um índice de aprovação baixo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem fazer o mínimo da prova para conseguir aprovação no concurso de juiz. Tamanho o rigor e tamanho a exigência que é feita nesses concursos. Semelhante ao concurso de juiz, você tem também o concurso aí para membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, ele também tem uma carreira um nível tão alto quanto o do juiz, então a seleção também é semelhante. Me lembro, faz uns 2 anos, tivemos concurso da Paraíba para promotor de justiça. Cara, tinham lá X vagas, primeira fase não passou ninguém. Ninguém. Os caras tiveram que abrir um outro edital para fazer a prova novamente, porque ninguém tinha passado na primeira fase. Tamanho, o nível de dificuldade que esses concursos geralmente para essas carreiras costumam trazer. Ok? Então, para a sua prova, o que você tem que lembrar principalmente, além dos requisitos? Isso aqui, ó. 3 anos de atividade jurídica. Na tua prova eles vão mexer aqui, eles vão trocar esse 3 por um 2, eles vão fazer algum tipo de sacanagemzinha aqui para atrapalhar a sua prova, beleza? Questãozinha bem interessante que pode aparecer em prova.
Outra questão, além desses requisitos para ser membro do Poder Judiciário, eu gostaria de compartilhar com vocês, é uma regrinha que está prevista aí no artigo 94 da Constituição Federal. No artigo 94 da Constituição Federal, nós vamos encontrar, artigo 94, nós vamos encontrar uma regra muito cobrada em prova, que inclusive caiu na última prova do MPU. Exatamente essa pergunta aqui, chamado quinto constitucional. Quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Geralmente as pessoas me perguntam sobre o quinto constitucional e eu digo, o quinto constitucional é um presente de Deus, esse é o melhor conceito que existe. E por que o quinto constitucional é um presente de Deus? Porque o quinto constitucional ele vai permitir o acesso a um cargo público sem precisar fazer o concurso de juiz. Então o cara se torna juiz sem precisar fazer o concurso de juiz. Porra, Daniel, como é que é isso? Eu também quero. O quinto constitucional, a Constituição traz nesse dispositivo o seguinte: 1/5 das vagas de alguns órgãos serão destinados a membros do Ministério Público ou advogados que possuam mais de 10 anos de experiência. Então, quinto constitucional, membros do Ministério Público ou advogados com mais de 10 anos de experiência terão acesso a determinados tribunais. Então, o cara não tem que fazer o concurso para o tribunal. Ele é indicado pelos seus pares. Então, é formada uma lista de indicação, seja no Poder Judiciário, seja no caso da OAB, seja na instituição do Ministério Público. E aí, no final, sobram 3 nomes que serão escolhidos ali pelo chefe do Poder Executivo para fazer parte deste órgão. Qual foi a questão que caiu no último MPU? Ele perguntou quais eram os tribunais em que teria como entrar pelo quinto constitucional. Então, gravem. Isso aqui despenca em prova. Tem como ingressar pelo quinto constitucional nos tribunais de justiça, nos TRFs, nos TRTs e no TST. Então, são 4 tribunais que você consegue ingressar pela regra do quinto constitucional. Você consegue ingressar no TJ, no TRF, no TRT ou no TST. Tá? Grave isso aqui, que isso aqui é fundamental para a sua prova. Existe um outro órgão que também tem uma porta dos fundos, mas, diferentemente da regra do quinto, lá ele reserva a vaga de 1/3. 1/3 dos membros, né? 1/3 dos membros do Ministério Público ou da advocacia, que também tenham mais de 10 anos, e que vão fazer parte do STJ. Então, atenção para isso aqui. STJ. Então, cuidado. Como é que caiu na última prova do Ministério Público da União? Eles colocaram assim na prova. Ingressam pela regra do quinto constitucional. É possível ingressar pela regra do quinto constitucional os seguintes órgãos: TJ, TRF, TRT, TST e STJ. Eles colocaram lá. Eles meteram o STJ no meio. Questão errada. E por que a questão está errada? Porque no STJ não tem 1/5 das vagas. No STJ eu tenho mais, eu tenho 1/3 das vagas. Tá? Questãozinha top, clássica, cobrada aí no último concurso do MPU. E aí você tem que ter bastante cuidado para não errar isso aqui em prova. Beleza? Tudo bem? Questãozinha bem interessante. Aqui, você precisa gravar os requisitos, quais instituições de onde vem a galera que vai ser indicada para o quinto e também quais são os órgãos que você consegue ingressar. Ok? Esse é o que está previsto no artigo 94. Juntamente no artigo 94 você vai ter lá as regras do TJ e do TRF e as regras do TRT e TST estarão lá mais na frente, a partir do artigo 111, que é onde trata-se do poder judiciário trabalhista, né, no Brasil. Ok?
Outro tema super relevante dentro dessa parte de regra geral, que nós vamos ver aqui agora, são as chamadas garantias dos membros do Poder Judiciário. Garantias dos membros do Poder Judiciário. Artigo 95 da Constituição Federal. Garantias dos membros do Poder Judiciário. Aqui nós temos uma questão super relevante, que também aparece dentro do rol de questões que costumam ser mais trabalhado em prova, que são as garantias dos membros do Poder Judiciário. Aqui, meus queridos, por que os membros do Poder Judiciário precisam ter garantias? Os membros do Poder Judiciário, eles exercem uma função muito importante dentro da estrutura do Estado. E eles precisam de certas prerrogativas para que eles possam exercer a sua função sem medo. Imagina o Sérgio Moro, se ele não tivesse prerrogativa, se não tivesse garantia, será que ele estava conseguindo realmente fazer o trabalho na Lava Jato que ele está fazendo? Colocando um monte de político na cadeia? Então, as garantias servem exatamente para proteger o titular do Poder Judiciário, o membro, para que ele possa exercer essa função com maestria. E aí, dentro do artigo 95, nós vamos ter duas espécies de garantias. Temos as chamadas garantias de independência. Garantias de independência. As garantias de independência são aquelas garantias utilizadas para garantir maior independência aos membros do Poder Judiciário. Nós temos também as chamadas garantias de imparcialidade. Garantias de imparcialidade são aquelas que têm como objetivo evitar que o membro do Poder Judiciário julgue com parcialidade, com pessoalidade, com favoritismo. As garantias de independência sempre aparecem em prova e é muito importante que você as memorize, são 3 apenas, as garantias de independência. Nós temos a vitaliciedade, temos a inamovibilidade, e temos a irredutibilidade, dos, seja bem-vinda, minha linda, subsídios. Irredutibilidade dos subsídios. São 3 garantias de independência que vão fazer parte do rol de garantias que os membros do Poder Judiciário possuem. Isso aqui, tema super importante que sempre aparece em prova. Pode aparecer na sua prova uma perguntinha mais simples, tipo, quais são as garantias? Aí você vai lembrar desse rol aqui. Ou também pode aparecer o conteúdo dessas garantias, Quais são o conteúdo dessas garantias? Aí eu gostaria de ler o artigo 95 da Constituição Federal, porque o artigo 95 ele vai trazer para nós aqui um detalhe muito interessante quando se fala das garantias da garantia de vitaliciedade. Olha só que interessante. O artigo 95, no inciso 1, diz assim: os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Então, primeira regrinha que nós temos aqui é a regra da vitaliciedade. E o que é a vitaliciedade? Ela é uma garantia do cargo, é uma proteção para que o titular do Poder Judiciário ele não tenha medo de perder o seu cargo por qualquer motivo. E ela é muito parecida com a garantia que quem estuda para concurso público procura, que é a chamada estabilidade. Mas existem algumas diferenças entre vitaliciedade e estabilidade que são interessantes para serem trabalhadas em prova. Então, por exemplo, a vitaliciedade ela tem um prazo para ser adquirida, que é um prazo de 2 anos. Diferente da estabilidade do servidor orelha seca, que é de 3 anos. Outra diferença é que quando o juiz adquire vitaliciedade após 2 anos, ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Ou seja,
tem que ter uma decisão definitiva e uma decisão judicial. Já a estabilidade, não. A estabilidade, o cara que é estável, ele pode perder o seu cargo por outros motivos. Além da decisão de transitado julgado, pode perder o cargo por uma decisão administrativa, num PAD, ou porque a avaliação periódica de desempenho não está satisfatória, ou porque tem um excesso de despesa. Então, você tem outras formas de perder o cargo, mesmo sendo estável. Então, são diferentes os institutos de vitaliciedade e estabilidade. Cuidado para não confundir, principalmente em relação ao prazo de 2 anos. E um detalhe interessante. Quando ele diz aqui que o prazo para adquirir vitaliciedade é de 2 anos, durante o período de 2 anos, ele está no estágio probatório. Para ele perder o cargo, basta uma decisão administrativa do tribunal. Então, durante os 2 anos de estágio probatório, decisão administrativa do tribunal já gera a perda do cargo. Após 2 anos, depois que ele é vitalício, só se for decisão judicial transitada em julgado. Ok? E um detalhe interessante também, que aparece no próprio dispositivo, que às vezes passa desapercebido por quem lê, é o seguinte. Quem aparece no primeiro grau, ele fala de que a vitaliciedade que no primeiro grau será adquirida após 2 anos. Ele direciona esta garantia apenas a quem ingressa no Poder Judiciário pelo primeiro grau. Ou seja, o juiz que faz concurso. Aquele orelha seca, o primeiro grau, o cara que está entrando lá. Né? Não sei se existe juiz orelha seca, mas é o primeiro grau. O cara que fez concurso é orelha seca, né? Diferente ali do ministro, faldaracho, tá? Esse cara que entra pelo concurso precisa de 2 anos de exercício para ele ter a vitaliciedade. Agora, se a gente pensar num juiz que tem entrado no segundo grau, será que ele precisa esperar 2 anos depois que ele ingressou no segundo grau para ele ter vitaliciedade? Não. Então, olha que interessante. Quando o juiz ingressa pela regra do 5º constitucional, ele já adquire a vitaliciedade imediatamente após o momento em que ele entra no cargo. Então, na hora que ele toma posse, ele já é vitalício. Por isso que a Constituição fez questão de frisar que a vitaliciedade é adquirida após 2 anos para aqueles que entram através do primeiro grau. Ok? Questãozinha muito top que sempre aparece aí em prova. Beleza? Segunda regra que nós temos aqui é a da inamovibilidade, que eu também gostaria de fazer a leitura com vocês aqui, do inciso 2 do artigo 95. O inciso 2 do artigo 95, ele diz assim, o inciso 2 do artigo 95, o juiz goza das seguintes garantias: inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Inamovibilidade significa dizer que o juiz é inamovível. Ele não pode ser removido do seu local de trabalho contra a sua vontade. E para que serve essa garantia? Para evitar, por exemplo, que uma decisão de natureza política pudesse remover o juiz daquele local de trabalho contra a sua vontade. Então, vamos imaginar, o juiz Sérgio Moro está lá metendo um monte de bandido na cadeia, tudo político poderoso, gente com dinheiro. Aí os caras começam a articular politicamente e começam a fazer algum tipo de jogo para tentar remover o Sérgio Moro daquele local. Essa garantia serve para isso, para proteger o cara contra uma remoção que não tem a vontade dele. Essa regra ela não é absoluta. E não é absoluta porque a própria Constituição colocou uma exceção que está prevista no inciso 8 do artigo 93, que é quando a remoção ocorre por interesse público. Então, o juiz ele pode ser removido do seu local de trabalho se tiver interesse público. E quando tiver interesse público, como é que ocorre essa remoção? Tem que haver uma decisão do tribunal do qual ele faz parte, do órgão colegiado, pela maioria absoluta, e se o tribunal entender que ele deve ser removido, ele será removido ainda que seja contra a sua vontade. Eu me lembro de um caso concreto que aconteceu em Cascavel, um município onde eu morei durante alguns anos, lá no interior do Paraná. Havia um juiz do trabalho que, no fim, ele era muito grosseiro com as pessoas. E, certa feita, entrou um trabalhador, essa notícia foi notória, né? Passou em todos os jornais. Entra um trabalhador lá de chinelo na audiência, e aí o juiz fala: se você entrar de chinelo, você não faria a sua audiência.
E o juiz ofende lá e humilha o trabalhador porque ele estava de chinelo. A OAB caiu em cima, a sociedade repudiou a atitude do juiz. No outro dia, para tentar se desculpar, ele trouxe o sapato velho dele para o trabalhador lá. Foi piorar, né, a situação, gerou todo aquele constrangimento. E a OAB falou assim, ó, peticionou e falou, tem que tirar esse juiz daqui porque não dá para trabalhar com esse cara. E aí ele foi decidido e ele foi removido ex officio para uma outra comarca. Esse é um exemplo onde você poderia ter o interesse público envolvido para a remoção de um juiz. Depois temos a terceira garantia de independência, chamada de irredutibilidade dos subsídios. A irredutibilidade dos subsídios diz que o dinheiro do juiz, aquilo que ele ganha pelo seu trabalho, que é o subsídio, não pode ser reduzido, salvo nas exceções previstas na própria Constituição. Então, irredutibilidade do subsídio tem tudo a ver com a redutibilidade salarial, que já está prevista de forma genérica para todos os trabalhadores. E aí ele coloca as ressalvas aqui, que são o teto constitucional, os débitos previdenciários e tributários, que podem gerar diminuição no subsídio, mas eles são débitos constitucionais, né? Não tem como você questionar isso aqui, porque está na Constituição e todos os trabalhadores têm debitado, tá? Mas, em suma, essas são as três garantias de independência que os juízes possuem e elas servem exatamente para proteger o juiz, principalmente diante dos outros poderes, para não atrapalhar o exercício ali da magistratura. Depois, nós vamos encontrar aqui, dentro do próprio artigo 95, parágrafo único, que vão trazer as garantias de imparcialidade. As garantias de imparcialidade são verdadeiras vedações. As garantias de imparcialidade são verdadeiras vedações. São proibições aplicáveis aos juízes. E por que são proibições aplicáveis aos juízes? São proibições que vão fazer com que os juízes não percam nunca o norte da sua função. A função dele é função jurisdicional, então ele não pode perder o sentido dessa função, tá? E aí nós temos aqui, no parágrafo único, aos juízes é vedado, inciso 1, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Essa é uma das mais cobradas em prova. Então, o juiz ele não pode exercer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, se cair na tua prova, o juiz pode exercer outra função pública, além da função de juiz? Pode. Qual? Magistério, que é a função de professor. Já vi uma pegadinha numa prova, que era uma prova mais simples, muito boa pegadinha. Porque o juiz também é chamado de magistrado. Aí eles colocaram assim na prova. O juiz não pode exercer outra função, salvo uma de magistrado. E aí confundiu com magistério. Muita gente errou essa questão, né? Tem que ter muito cuidado com ela, tá? Um outro detalhe interessante aqui, que foi até uma decisão do Supremo Tribunal Federal deste ano, é o seguinte. Vamos imaginar que um juiz, ele já está há muito tempo na carreira, ou ele já recebe o teto constitucional como juiz. Se ele exercer uma outra função de magistério, ele vai ganhar um outro dinheiro por essa função de magistério. Ele vai ultrapassar o teto, se eu considerar o acúmulo daquelas duas funções. A pergunta é, para efeito da verificação de compatibilidade com o teto constitucional, considerando que o juiz ele já ganha ali o teto, se ele trabalhar como professor, eu posso contar um outro teto para esse valor do professor? Ou eu tenho que juntar tudo e aplicar um teto só? Né? Então, essa decisão agora, super recente, muito importante para a sua prova. O teto constitucional, a partir de agora, para o servidor público, é um para cada cargo. Então, se os cargos são acumuláveis, de forma constitucional, então, se é acumulável, o cara pode exercer a função de juiz e a de professor, e para cada um desses dois cargos aqui, ele vai ter um teto constitucional, ok? De forma que você poderia ter um juiz aí ganhando aí os seus 34 mil como juiz e também lá mais uns 10 mil como professor, de repente, né? Porque cada um estaria dentro do teto, ok? Essa é a primeira vedação, muito cuidado com ela. Ela é sempre muito cobrada em prova, principalmente em relação ao jogo de palavras, quando tem exceção. Depois nós temos aqui
no inciso 2. É vedado aos juízes, né, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Então, juiz não pode receber custas ou participação em processo. A única coisa que o juiz recebe pelo seu trabalho é o seu subsídio. Tá? Questãozinha top também de prova. Depois, inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Então, o juiz não pode se dedicar à atividade político-partidária. Aqui a Constituição reconheceu que a atividade político-partidária é um negócio tão danoso para o juiz. Falou assim, ó, a sociedade pode até se envolver com o partido político, mas você não, filho, pelo amor de Deus. Tá? Questãozinha também legal para a sua prova. Inciso 4. É vedado ao juiz receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, aqui é um complemento do inciso 2, né? Do juiz só pode receber aquilo que é o seu subsídio. Ressalvadas as exceções previstas em lei. Quando ele coloca essa ressalva aqui, da exceção prevista em lei, ele está pensando em quê? Ele está pensando, por exemplo, numa situação, imagina um juiz dando aula. Se o juiz dá aula, ele pode receber pela aula que ele ministra? Pode. Se o juiz escreve um livro, ele pode receber pelo percentual daquele livro vendido? Pode também. Então, questãozinha top aqui para a sua prova. E o inciso 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Esse inciso 5 é também muito cobrado em prova, é a chamada quarentena. O juiz, quando ele se aposenta, ele não pode exercer a advocacia no tribunal onde ele atuava. E qual que é a ideia aqui? Evitar que o juiz, ao exercer a advocacia naquele tribunal onde ele atuava, ele possa exercer alguma influência nas decisões e isso prejudicar a imparcialidade daquelas decisões, né? Então, é uma medida muito interessante que é adotada para evitar exatamente a quebra da imparcialidade. Lembre-se do prazo, que é de 3 anos, que ele fica de quarentena, né? E lembre-se também que a regra da quarentena é aplicável apenas no tribunal de onde ele saiu. Então, ele não pode, por exemplo, se o cara era juiz do TJ São Paulo, ele não pode advogar no TJ São Paulo, mas ele pode advogar em outro tribunal, que não é aquele que fazia parte. Mas essa mediação é no tribunal ou é na comarca? Não, o tribunal você tem que pensar que é todo o Poder Judiciário, todo o local onde ele está lá, né? Então, se eu tenho, por exemplo, quando a gente pensa em comarca, esse termo utilizado é exatamente o termo onde o juiz exerce a sua jurisdição, né? Quando eu penso no tribunal, eu estou pensando, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o Tribunal de Justiça no estado inteiro de São Paulo. Então, ele fica impedido de advogar em todo o Tribunal de São Paulo, tá? Aí ele poderia advogar no Tribunal de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para o tribunal, TRF, mas não naquele onde ele atuava, ok? E uma coisa interessante é sobre essa questão dos juízes, como a gente viu no início, é que os juízes, na verdade eu faço uma pergunta aqui, os juízes precisam ser advogado, o cara para ser juiz, ele precisa ser advogado? Não, né? Vimos agora há pouco que ele até pode ser advogado e ele pode adquirir a sua prática jurídica, de atividade jurídica, sendo advogado. Mas ele não necessariamente precisa ter sido advogado para ser juiz. Então, é possível que um camarada seja juiz sem ter sido advogado. E aí surge uma questão bacana. Tá, e se o cara não foi advogado e ele se torna juiz? Vamos imaginar que o cara não é advogado, ele se torna juiz e ele se aposenta. E todo juiz, quando se aposenta, ele fala, putz, agora eu estou a fim de ganhar um dinheiro. Ele vira advogado. Porque se o juiz ele já sabe tudo como é que funciona lá dentro, na hora que ele virar advogado, ele vai ganhar muito dinheiro. Porque ele já sabe o caminho por dentro do jogo, né? Isso faz toda a diferença. E aí o que acontece? Vamos imaginar que o cara não era advogado antes de ser juiz, ele se aposenta e agora ele é advogado. Ele precisa ser aprovado no exame de ordem, diga-se de passagem, em breve nós teremos o preparatório para o exame de ordem aqui também no Instituto Daniel Sena, e daqui a alguns dias eu começo a gravação do módulo de Direito Constitucional e eu vou gravar uma parte específica para o exame de ordem. E sabe por quê? Saiu o resultado ontem do exame de ordem, 87% de reprovação. Na primeira fase.
Tipo, era prova objetiva, o cara só tinha que acertar metade da prova. Imagina aí, você só acertando metade da prova, você passando. Seria vida, né? Tá desesperado esperando o TJ de São Paulo, 80% da prova o cara acertou, tá desesperado aqui pensando, esperando o resultado da prova. Na OAB o cara não consegue fazer metade da prova. Então imagina, o cara vai ter que ser aprovado na OAB, se o cara era juiz e se aposentou, para ele poder advogar. Ele vai ter que ser aprovado na OAB para ele poder advogar? Sim ou não? Sim. Né? O CNJ fez um acordo lá de cavalheiros com o Conselho Federal da OAB e eles chegaram à conclusão de que não precisa ser aprovado no exame de ordem. Então, quando o juiz se aposenta, ele e o membro do Ministério Público também, ele ganha de brinde uma carteirinha da OAB. Olha que top! Ganha de brinde a carteirinha da OAB. E por que ele ganha de brinde? Porque se o cara era juiz, existe uma certa presunção de que ele sabia alguma coisa de direito ali, né? Então não precisa fazer um exame de ordem para provar que o cara tem conhecimento jurídico. Então ele ganha de presente, né, essa carteirinha vermelha aqui, ó, que ontem sem querer fui fazer uma divulgação, né, e mandei a foto da OAB pelo WhatsApp. Um monte de bisonho lá me zoando lá. Sem querer lá, eu apertei lá o vídeo lá para divulgar no WhatsApp, lá, pum, foi para a carteira do OAB. Eu falei, que bisonho. Aí a mulher falou, por que você mandou essa carteira do OAB? Eu falei, sei lá, essa porra da carteira do OAB não era para ter ido, não. Ignora a carteira do OAB. Então, para aquela galera que busca fazer a OAB e não passar, você pode fazer o concurso para juiz, passar e quando se aposentar, você vai ganhar a OAB. É uma forma fácil aí de você conseguir se tornar advogado, tá? Não sei se é mais fácil não, porque o concurso de juiz é bem mais punk do que o exame de ordem. Beleza? Então a gente viu aqui as garantias para ser membro do Poder Judiciário, que são garantias bem importantes aí para a sua prova, super importantes para a sua prova. E agora que a gente viu as regras mais relevantes, que são as chamadas regras gerais, o nosso desafio passa a ser estudar os órgãos em espécie. Então, a gente passa a analisar os órgãos em espécie do Poder Judiciário. Nessa aula, como eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, eu não vou analisar todos os órgãos do Poder Judiciário, mas eu vou mostrar para vocês quais são as premissas essenciais que você precisa ter para saber sobre um órgão do Poder Judiciário, né? Então, começando aqui, vamos pegar o primeiro órgão do Poder Judiciário, que é o STF. O STF é ótimo para ser cobrado em prova. Aliás, de todos os órgãos do Poder Judiciário, aquele que você vai mais encontrar questão de prova é o STF. Então você tem que ter bastante cuidado quando você estiver estudando para você não perder nenhuma questão sobre o Supremo Tribunal Federal. Toda pergunta sobre órgãos do Poder Judiciário, ela vai recair sobre duas coisas apenas. Só tem duas perguntas possíveis para serem feitas sobre órgãos do Poder Judiciário. E quais são essas duas perguntas? Ou ele pode perguntar para você regra de composição, ou ele pode perguntar para você alguma regra de competência, Então, pergunta de provas sempre vai recair sobre isso aqui. Ou vai te perguntar a regra de composição, ou vai te perguntar a regra de competência dos órgãos do Poder Judiciário. E aqui no caso do STF, você tem ali a partir do artigo 101 todas essas regras. E aí eu convido você para dar uma olhada agora, primeiramente no artigo 101, para você ver quais são as regras de composição que fazem parte aí do Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 101 diz assim: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. E aí vem o parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, quando você vai analisar as competências, a composição do órgão, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar de todos esses requisitos que aparecem aqui. Primeiro deles, a quantidade, né? Quantos membros tem no STF? 11 ministros. Tem até uma brincadeirinha que a gente faz. Oi?
Eu vou fechando aqui e a gente faz. Chegou já a reportagem? Ah, show de bola. Nós receberemos agora a Rede Record aqui no Instituto Daniel Sena. Vai ser muito emocionante, que a gente vai dar uma entrevista sobre concurso público, né? E eles vieram também fazer algumas perguntas. Então, só para a gente fechar aqui e disponibilizar para você essa aula top aí no YouTube, tá? E depois a gente vai fazer essa gravação na Rede Record. Então, olha só. 11 ministros. Qual que é a grande sacadinha quando a gente fala de 11 ministros? Para você decorar aqui a do STF. É só você lembrar. STF, somos um time de futebol que possui 11 membros. Tem que ser futebol de campo, tá? Senão você erra na prova. Depois você tem que lembrar da idade, né? Para você ser ministro do STF, você tem que ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Ele fala que o camarada tem que ter notável saber jurídico, Ele fala que o cara tem que ter reputação ilibada. E ele fala que o cara é nomeado pelo presidente. Aqui você vê claramente o sistema de freios e contrapesos, né? Porque é o chefe do executivo que vai escolher o membro do STF para fazer parte, depois que essa escolha for aprovada pelo Senado. E aí, tem uma característica aqui muito interessante que não aparece neste artigo, mas está no artigo 12 da Constituição Federal, que é, esse cara, ele precisa ser um brasileiro nato. Isso aqui está lá no artigo 12 da Constituição Federal, um dos requisitos mais importantes para ser membro do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, é ser brasileiro nato. Esse é um cargo privativo brasileiro nato. Então, em prova, o que eles vão te perguntar? Exatamente esses requisitos aqui que você precisa decorar. Decorou esses requisitos, se ele te pergunta alguma coisa, alguma regra de composição, você acerta a questão com muita tranquilidade. Beleza? Então a gente encerra essa gravação aqui, depois eu disponibilizo mais conteúdo para você aí que está em casa. Valeu? E quiser conhecer um pouco mais do Instituto Daniel Sena, é só entrar no nosso site institutodanielsena.com.br. Vários projetos começando, trazendo para você uma preparação preocupado com a sua vida. Beleza? Vamos junto? Rumos à aprovação. Valeu, galera!